Bem, Tudo. meus queridos, muito boa noite a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro especial da noite de hoje, né? Promovido pela IC Brasil, Fala Brasil, e em celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Essa nossa sessão online, ela está sendo gravada e se porventura vocês tiverem alguma ressalva, fiquem à vontade para fechar as suas câmeras, tá bem? Pois bem, fazendo só uma brevíssima introdução, porque logo depois a gente vai falar muito sobre o assunto, mas o dia 5 de maio, especificamente, ele marca um momento histórico para os países lusófonos, porque foi justamente nessa data, em 2005, que aconteceu a primeira reunião dos ministros da cultura da CPLP. E foi desde 2019, graças à decisão da Unesco, que essa data passou a ser reconhecida, né, oficialmente como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e tornou o português o primeiro idioma do mundo a receber esse título pela ONU, que sem dúvida é motivo de muito orgulho para todos nós, né? Somos mais de 260 milhões de falantes. Então a língua sem dúvida é uma ponte viva e a nossa, né, condição de intérpretes nos dá uma posição de muito privilégio para zelar por esse patrimônio. Hoje à noite nós temos convidados muito especiais. Eu vou primeiro apresentar a professora Rafaela de Filipe Quental, que vai ser a nossa moderadora, para que, por sua vez, ela possa nos apresentar para o nosso palestrante da noite. A professora Rafaela, ela é intérprete desde 1990, né? Ela trabalha com os idiomas português A, inglês, italiano B e espanhol C. Ela é membro da IC, da PIC, da Abrates e do Sintra, e é mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp, com graduação em Tradução e Interpretação pela PUC-Rio, sendo hoje a coordenadora do curso de formação de intérpretes de conferência da PUC-Rio, onde também dá aula. Professora Rafaela, muito obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Muito obrigada, Larissa. Eu é que agradeço e desejo boas-vindas a todos, bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada ao Fabiano Fuscaldi por ter aceitado o convite. Agradeço a vocês também, a IQ Brasil, por me convidarem para moderar essa conversa, com a qual estou muito animada. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou primeiro apresentar o Fabiano, depois vou passar a palavra para ele. Vamos ouvi-lo primeiro e quem tiver perguntas pode ir escrevendo no chat à medida que as perguntas forem pipocando na sua cabeça. E no final eu passo as perguntas para ele, se alguém que também quiser abrir o microfone também é só pedir, tá? Mas então, o Fabiano, só um minutinho. O Fabiano Fuscaldi, na sua mini bio, ele se define primeiro de tudo como poeta. Tá? Ele é poeta, membro da Academia Divinopolitana de Letras e da Academia de Letras, História e Genealogia da Inconfidência Mineira. Depois, Fabiano, você fala mais sobre essa academia para a gente, tá? Que eu já estou curiosa. Ele é também revisor, tradutor e professor de literatura brasileira, língua portuguesa e línguas estrangeiras. Ele tem graduação em letras pelo FMG, especialização em História da Arte pela PUC Minas e mestrado em Teoria Literária e Crítica da Cultura pela Federal de São João del Rei, certo? Ele é autor também de alguns livros. Ele tem um livro de literatura infantil chamado Era uma Vez uma Saudade, título muito bonito, né, com essa palavra tão brasileira como saudade, e A Vocação da Escrita na obra de Cristóvão Tesa. Ele também é organizador e revisor do livro Obra Completa do poeta Júlio Regis. Fabiano, muito bem-vindo e passo a você a palavra. Fique à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite à equipe inteira pelo convite, pelas boas-vindas já de alguns dias, né, programando essa noite. E boa noite a todo mundo que está aqui ouvindo, que está prestigiando essa fala. A minha fala, ela pretende ser bem rápida para a gente ter um tempo para dialogar. Então, acho que essa troca é que vai ser mais proveitosa do que qualquer apresentação, né, que eu possa colher aqui sobre a língua portuguesa nesse dia de comemoração. Eu vou, então, já
encaminhar aqui para o início da apresentação para todos. Bom, a ideia, então, é passar por um pouco sobre, bem rapidamente, né, sobre a história, falar sobre algumas curiosidades do idioma e tecer algumas reflexões também, e, e a partir das origens, né, de tudo que, principalmente do nosso ponto de vista, né, de falando do português no Brasil, porque temos uma história bastante particular nessa formação. Deixa eu ver se está passando o slide bem aqui. Bom, em primeiro lugar, eu decidi falar sobre um pouco sobre como nasce o idioma, assim, não exatamente como nasce, mas um pouco sobre a formação humana, né, e a ocupação humana no planeta a partir da linguagem. Eu separei aqui algumas curiosidades. Em primeiro lugar, a gente faz um recorte aí no mapa em amarelo, a ocupação a partir de escavações, né, do Homo erectus. Então ele está ali, e eu já vou passar, já vou adiantar o que está em laranjado também, o homem de Neandertal. Esses dois, né, antecessores da nossa história, eles tendiam a ocupar mais ou menos a mesma porção no planeta, que é próxima à linha do Equador, e onde as questões climáticas são mais previsíveis, né, sofrem menos mudanças. Então, a partir disso, essa ocupação se torna mais viável. E, por fim, a espécie mais próxima de nós, né, o Homo sapiens, antes do Homo sapiens sapiens, que somos nós, essa ocupação já começa a ficar bem interessante, já começa a se espalhar pelo planeta. E quando a gente sempre escuta na escola, né, desde criança, que a grande diferença do ser humano para os outros seres do planeta é a capacidade de pensar, é a sua racionalidade. Não é nenhum exagero falar que é também a sua capacidade de comunicar. A nossa espécie consegue, diferentemente de outras, transmitir experiência. Então, eu não preciso, um indivíduo que queima a mão em alguma superfície, né, por algum acidente, o outro que assiste a cena ou alguém a quem eu possa comunicar essa experiência não vai ter que passar pela mesma experiência, queimar a mão para também aprender que ali é perigoso. E as outras espécies não têm essa mesma facilidade. E essa capacidade de adaptação é o idioma que nos proporciona. A gente troca experiências e trocando experiências a gente consegue se adaptar melhor a- às particularidades de cada região do planeta ou de cada situação. Essa adaptabilidade é algo importante. E então a língua, ela acaba sendo a língua é um instrumento que organiza o nosso mundo, que é uma ferramenta muito importante para nomear as coisas. Com isso a gente consegue organizar o mundo e interagir com ele de forma mais otimizada. Mas ela também nos limita. Quando a gente aprende um idioma, a gente está nomeando o mundo a partir de um ponto de vista, que é o idioma. Mas a existência de outros idiomas nos permite conhecer outras particularidades. Então, eu, como professor de idiomas, o que eu mais recomendo para os meus alunos é que não aprendam somente um idioma estrangeiro. Quando a gente aprende um idioma estrangeiro, a gente aprende uma nova visão de mundo, um outro jeito de enxergar as mesmas coisas que a gente já tem nomeadas na língua materna. E ao aprender um novo idioma, a gente pode experienciar esse mesmo mundo de uma outra forma, com outros olhos, a partir de outras experiências. E à medida que você aprende um segundo, terceiro e daí por diante, essa visão se torna mais abrangente e a gente, com isso, eu acredito que a gente tem. Guimarães Rosa falava muito isso, né? A gente percebe melhor e aprende melhor o próprio idioma quando a gente aprende esses novos. E essa limitação, eu até recolhi alguns dados aqui de curiosidades, mas isso eu acho que a gente tem tempo para falar depois. Eu só queria lembrar também que, como eu falei, que o idioma é uma ferramenta muito importante, é também
curioso a gente notar que, ao longo da história, toda vez que a gente tem um povo dominante sobre outro povo, uma das primeiras ações é anular o idioma do dominado, porque assim a cultura daqueles indivíduos vai sendo também tolhida para que a nova visão de mundo seja aceita, né? E com isso a dominância se torna mais fácil. Passando adiante, eu fiz um pequeno recorte aqui dos idiomas das línguas românicas espalhadas no mundo, né? Aqui nesse quadro mais ao alto, à esquerda, a gente pode ler também da direita para a esquerda, com o que seria o proto-romance, que é a primeira, né, evolução ali depois do latim, e a partir disso as suas divisões, o romance oriental e o romance ocidental. O romance oriental lá na frente vai dar origem ao romeno, e as outras línguas todas, não só idiomas oficiais, né, e algumas outras aí variáveis, e vão resultar no que a gente conhece hoje nas línguas modernas, que são evolução do latim. A, a nossa, para falar especificamente, né, do nosso português, bom, o português no início, antes de chegar ao Brasil, o caminho é esse do latim, mas com muita influência também do grego, né? Faz parte da nossa formação de palavras e com algumas curiosidades interessantes, né? A gente tem, por exemplo, eu fiz alguns recortes aqui de influência africana, indígena, para apresentar os detalhes, mas eu queria comentar de algumas do latim do grego, algumas que me impressionaram muito quando eu estava na minha época de graduação. Por exemplo, a palavra economia, que tem na sua raiz esse eco de economia, a raiz em grego é oikos, que é casa, e era um atributo naquela cultura exclusivamente feminino. A mulher cuidava da casa. Então, a noção de economia passava sempre pela via feminina, essa administração do lar, né? Bom, não precisamos nem comentar o tanto que a cultura grega exerce sua influência até hoje, né? Não só via idioma. Ah, no, no grego, acho que temos muitos exemplos, eu separei alguns também, se for o caso, a gente pode comentar de algumas outras curiosidades. Do latim também, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que vai servir para algo que eu quero comentar já no final da apresentação, é que para definir um idioma, para definir, inclusive, a raiz desse idioma, não é o vocabulário o primeiro elemento para ser considerado. Por exemplo, a língua inglesa tem boa parte do seu léxico vindo diretamente do latim, e isso não faz dele uma língua latina, né? Então, existem outras questões aí que permeiam o idioma para que essa definição ocorra, para que seja determinante vincular esse idioma a uma linha na história do tempo. Depois a gente pode comentar mais sobre isso também. Aqui em seguida, eu separei países lusófonos, então aqui não está como idioma oficial, tá? Eu separei aqui países onde você pode ouvir a língua portuguesa. Não são os países que têm o português como oficial somente. Uma curiosidade sobre a língua portuguesa no mundo é que ela é a língua mais falada no hemisfério sul. E isso, claro, como vocês estão vendo, no mapa fica mais claro, né? A gente já sabe disso, é graças ao Brasil, com tantos habitantes assim. E uma outra curiosidade é que é a única língua no planeta que os países falantes não fazem fronteira entre si. Isso fruto lá das navegações, né? Ah, no caso do Brasil, a gente tem dois idiomas oficiais, né? Porque além do português, nós temos a linguagem de Libras, que é também reconhecido como idioma oficial no país. E uma outra coisa que eu gosto sempre de comentar, eu coloquei alguns dados aqui para. Esses dados podem variar, tá, gente? Dependendo de qual é a fonte. Alguns vão dizer 260 milhões de pessoas, esse número vai se atualizando, e vai mudando também, a população brasileira também.
mas uma coisa que eu gosto muito de mostrar, que é uma curiosidade importante, é que assim, o que os linguistas já chegaram à conclusão é que o idioma falado, principalmente no interior do Brasil, mais distante do litoral, é um idioma que está mais próximo da língua de Camões, do português de 1500, do que o português do litoral ou mesmo o português de Portugal. Isso porque, aí comparando com outros, né, a língua portuguesa fora desses dois, aí eu já não sei dizer. Mas isso ocorre porque o idioma que está nos grandes centros urbanos, ele é mais suscetível a contatos outros, né, contatos com outros idiomas. E isso faz com que o idioma nesses locais evolua muito rápido. E claro que nós vamos pensar a evolução não como melhora, mas simplesmente como um aspecto de mudança. Então, os lugares onde tem menos contato com diferentes culturas, eles tendem a preservar aquele idioma, fica mais, entre aspas, né, congelado, mais próximo do antigo, por causa dessa menor incidência de contato. Passando aqui rapidamente para algumas curiosidades, eu, re- eu sou além de professor de línguas estrangeiras, eu sou professor de literatura e de língua portuguesa, né? Então, eu fiz questão de, para a foto aqui, selecionar o Daniel Munduruku para ser, para ficar figurando aqui entre os exemplos de língua indígena. Aqui eu separei só algumas, de curiosidade mesmo, algumas palavras que vêm. Nesse caso aqui, se eu não me engano, todas do Tupi. Eu posso estar enganado, tá? Eu não sou um especialista nisso, infelizmente, mas são de origem indígena. Elas são Tem, por exemplo, algumas eu sei, eu andei pesquisando a etimologia. Por exemplo, tatu é uma palavra que significa uma coisa dura, uma couraça. O jacaré é o que olha de lado. Curitiba tem a ver com a quantidade de pinheiros. São nomes que vêm a partir desse contato com línguas indígenas no Brasil. Esse número vai de 150, mais ou menos, a 274. Isso tudo depende de como que é feita a contagem. Tem alguns idiomas, por exemplo, que alguns linguistas atribuem a um determinado centro, digamos assim, né? Um grupo de idiomas indígenas. E tem outros que desvinculam, atribuem a outro grupo. Então, essa numeração pode variar também. Ah, muitas estão em risco de extinção, né? Com menos de 100 falantes, por exemplo. Como são línguas que são orais e sem um registro escrito, essas línguas acabam sofrendo com isso, né? Os falantes mais antigos aprendem um novo jeito de comunicar. Aquela língua que eles usavam para se comunicar no passado vai tendo cada vez menos falantes, então esses idiomas vão se perdendo. Tanto que existem muitas pesquisas nas universidades brasileiras para pesquisa de campo mesmo, né? Para poder gravar o áudio dessas pessoas conversando e fazer o registro disso, né? De como funciona a gramática, como funciona a organização de tudo, do léxico, mas também da formação das frases dentro desses idiomas. E essa estimativa, em 1500, quando os portugueses invadiram, eram de 2 a 5 milhões de falantes, com cerca de 1.000 idiomas. Esse número caiu consideravelmente, né? Claro. Sobre as línguas africanas, também selecionei aqui algumas curiosidades. Das línguas banto, tem uma grande expressão no Brasil, né, vindo de Angola, Congo e Moçambique, esses três exemplos aí temos muitas palavras com essa origem no Brasil. Tem também Yorubá, que é da Nigéria e do Benin, e também outra também do Golfo de Benin, que é o atual Togo e Benin, de outra família, Eweifon. E eu ainda sou bastante iniciante nesse assunto, mas esse assunto me interessa muito, eu tenho muita curiosidade sobre isso e acho muitíssimo interessante esses dois recortes, né? O indígena e o de línguas africanas no nosso português. E o que me despertou, principalmente para esse último, foi, de novo, a literatura.
eu tive um contato. Eu tive que gastar essa foto, vocês me desculpem. Eu tive que gastar essa foto aqui, é uma propaganda minha, né? Porque eu pude entrevistar a Conceição Evaristo, que na época ainda não era da Academia Brasileira de Letras, ela era uma escritora já consagrada. Quando esteve aqui na minha cidade, Divinópolis, eu estou a 100 quilômetros de Belo Horizonte, ela veio para uma festa literária e a, ela concedeu uma entrevista para mim, junto com os meus alunos. Foi bem interessante. Ela é uma pessoa excelente, né? Acho que todo mundo que já assistiu a Conceição já ouviu ela falar. Ela é uma pessoa muito acessível, uma generosidade muito grande. E a literatura dela tem muito disso. Nessa época foi quando eu estava lendo Olhos d'Água. É um livro de contos. E o primeiro conto desse livro se chama Olhos d'Água. E é um conto maravilhoso. É lindo, lindo mesmo. É muito emocionante. São, sei lá, 3 páginas de conto e é fascinante. E o outro contato mais recente que eu tenho com esse tipo de curiosidades de idiomas e de influência cultural é com Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Opa, desculpa. A Ana Maria Gonçalves, as duas são mineiras, né? A Conceição Evaristo e a Ana Maria. E além de recomendar a leitura de Um Defeito de Cor, que é um livro duro, difícil, né? Não pelo número de páginas que tem, que chega a quase 1.000, mas é uma leitura que não é pelo número de páginas de jeito nenhum, ele é fascinante, a gente nem vê as páginas passando, mas até conversando com a Larissa sobre isso, também leitura do livro, né, Larissa? A gente partilhou isso, a gente teve a mesma sensação. Tem horas que a gente precisa pausar a leitura, porque são relatos muito duros, né, de violência. Então, é um livro que pega a gente de um jeito diferente, mas que tem muito, muito desse léxico, desse, desse entranhar da cultura, das várias culturas africanas dentro do Brasil e no próprio idioma. É muito interessante. A Conceição Evaristo eu coloquei aqui também para me lembrar, eu já estava me esquecendo, mesmo com a foto aqui, é que conversando com ela, ela estava em Belo Horizonte nessa época. Essas fotos, se eu não me engano, é de 2016 ou 2015, por aí, acho que 16. E como ela vinha de Belo Horizonte, eu fiz uma brincadeira com ela. Eu contei para ela que eu em Divinópolis, né, a 100 quilômetros somente de Belo Horizonte, a gente aqui em Divinópolis tem uma palavra que normalmente quando é dita em Belo Horizonte ninguém reconhece. E aí todo mundo estranho já fala, esse é divinopolitano ou da região, que é a palavra imbondo. Imbondo é uma palavra que eu falei brincando com ela e claro, né, ela, com a maestria dela, ela reconheceu na hora. Ué, essa palavra é de origem, do Umbundo ou Quimbundo, agora eu não lembro, é uma das duas. É do Banto. E aí ela matou a charada na hora, porque imbondo, que a gente usa aqui em Divinópolis e na região, no oeste de Minas, é quando é uma coisa à toa, uma coisa sem muita importância. Muitas vezes é usado para comida. Quando você vai comer alguma coisa, está com fome, e ao invés de comer uma comida de sustância, por exemplo, um prato de comida, um almoço, um jantar, uma refeição mais, né, com, com mais nutrientes, você resolve comer uma bobeira. Então é mais ou menos isso. E ela reconheceu na hora, ela falou, não, isso em campo é assim mesmo, é exatamente esse significado que tem lá. É, bom, aí selecionei aqui algumas palavrinhas desse léxico para, a título de curiosidade mesmo. Alguns significados na coluna da direita são óbvios para a gente, outros nem tanto, né? Por exemplo, para mim, a última, Bangu, eu não sabia que vinha desse significado de planície. Enfim, tem várias, né? Eu fiz só um recorte só de curiosidade mesmo. Para a gente não perder muito tempo, depois vocês fiquem à vontade, a gente pode voltar nisso daqui facilmente. Outra, eu já estava esquecendo também. Eu fiz um recorte aqui do instrumento musical chamado macumba, né? Aqui não está a haste, esse instrumento é segurado, né, numa posição e tem uma outra haste que alguém segura
perpendicularmente a esse objeto, e aí vai fazendo um barulho ali de meio de reco, né? Raspando nessas saliências que são feitas aí nesse objeto é a macumba. E aí, um instrumento musical usado no ritual por associação a palavra acabou significando atualmente também o nome do próprio ritual. Sobre essa influência, eu recortei aqui também uma letra de uma música do Chico Buarque, que se chama Sinhá. Eu fiz um recorte da letra aqui. Eu não sei se nós temos tempo para comentar muito sobre isso, mas ressaltei aqui algumas partes, só para deixar registrado. Essa letra é maravilhosa, a música também é maravilhosa, eu gosto muito, eu marquei tudo aqui para a gente, coisas que a gente pode comentar, mas pelo menos essas que estão, além de sublinhadas, estão em negrito. Na segunda estrofe, a palavra vós mercê, e depois na quarta estrofe aparece uma variação que é vós min se e vassum se. Essas são variações da mesma expressão, que acabou virando uma palavra só e que todas por influência dessas várias línguas africanas que se misturaram ao nosso português. Só para passar rapidamente, para adiantar aqui o nosso tempo, é uma letra que a gente sabe quem é o eu lírico aqui, né? A voz que fala dentro do texto, a gente descobre no final. No final na última estrofe é revelado para a gente quem é que está contando essa história para a gente, o personagem que está aqui contando. E é uma história que fala de castigo, né? De punição por um sujeito que era escravizado e que teve um filho com a Sinhá. Havendo tempo, a gente volta nisso daqui, eu volto com prazer nisso daqui, para falar dos outros detalhes. E por último, eu já estou finalizando, eu quero ir para uma discussão que sempre foi acalorada e que nos últimos dias tem ganhado destaque. Vocês estão vendo essa matéria que é do final do mês passado, e com algumas discussões entre linguistas, né, para discutir se já chegamos a um ponto, ou quando vamos chegar ao ponto, se é em breve, ou se haverá esse ponto algum dia, de o português brasileiro se tornar um idioma separado do português de Portugal. Nessa matéria do UOL, de 26 de abril, é o Fernando Venâncio quem prevê esse. Ele dá um prazo aqui de 2 gerações somente, para o brasileiro se tornar uma língua independente do português europeu. E fala que o nosso idioma já tem muitas diferenças, são diferenças consideráveis para ele, ao ponto de, daqui a pouco tempo, o português brasileiro ganhar essa independência, né, essa autonomia. Tem quem rebata, aliás, tem muita gente rebatendo esse argumento na própria matéria. Tem aqui a professora da Unesp, a Gladys Massini, que não vê da mesma forma, e eu também não consigo ver da mesma forma. Assim, não é a minha especialidade, eu estou aqui só para emitir a minha opinião, né, como alguém que está em paralelo no assunto. A minha especialidade mesmo é literatura brasileira, mas acho que consigo dar um pitaco aqui nessa discussão, porque é como eu disse no início, é muito além de vocabulário. Por mais que a gente encontre muitas palavras que em Portugal, a mesma palavra que em Portugal tenha um sentido e no Brasil outro diferente, isso não é o bastante para definir um idioma, né, diferente do outro. Existem a organização das palavras dentro da frase, esse padrão que a gente tem, que, por exemplo, o grego não tem, o alemão não tem, que é da estrutura tradicional de sujeito, depois verbo, depois objetos. Isso faz diferença na língua portuguesa, né? Se a gente troca isso, a ordem dos termos, é, você pode ter uma contradição, ou você pode mudar o sentido radicalmente, o sentido da frase. Então, não vejo nem para 2 gerações isso acontecer, não mesmo. E até assim, é difícil fazer qualquer previsão, mesmo que, né, a gente encontre argumentos fortes para falar que isso venha um dia a acontecer. É muito difícil fazer previsão, e principalmente uma previsão para
para tão curto prazo, como 2 gerações. Bom, e por último, para comemorar esse dia, eu separei uma crônica pequenininha que fala justamente da língua portuguesa para celebrar o dia. E eu vou ler aqui para vocês, eu só preciso organizar aqui minha tela. Acho que eu não consegui. Eu acho que eu deixei de compartilhar, né? Ou não? Não, a gente ainda te vê, Fabiano. É, Ah, eu vou tentar. tá aqui na nossa tela. Daqui você não está conseguindo ler? Eu estou tentando acessar aqui deixa eu Pode voltar. ficar à vontade, ficou mais fácil para você. Se for melhor para você parar de compartilhar e ler daí, fica à Não, vontade. agora eu consegui. Ah, então Obrigado. tá bom. Por nada. Viva a nossa frátria! Foi Fernando Pessoa quem disse: Minha pátria é minha língua portuguesa. Língua é algo vivo enquanto há falantes dela. Está em constante mudança. Palavras novas surgem na velocidade em que outras caem em desuso. Os responsáveis por isso são os seus falantes. Língua e cultura andam de mãos dadas. Por isso, cuidado com os puristas. Eles querem matar o idioma congelado. Por isso, viva as gírias, viva o coloquialismo, viva os estrangeirismos que nos permitem não ter que deletar nada em língua estrangeira. E viva a língua viva. Língua é viva com corpo e tudo, o texto. Texto é tecido, é trama. Se estende enquanto a gente dando linha. Língua e cultura, de mãos dadas. No idioma, subverter é expandir. Informalidade subverte como arte subverte. Subverter é enriquecer. Caetano subverte Pessoa quando diz: a língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria, e quero frátria. Depois disso, a língua ficou maior. Amo minha língua mãe. É certo que se ela fosse outra, talvez eu amasse a outra. Mas olha que foi o espanhol, Cervantes, quem disse que a língua portuguesa é a mais bela. E olha que ele nem conheceu a melhor versão dessa língua, enriquecida com tupi, banto e tantas mais. Amo minha língua mãe. Em nenhuma outra se diz saudade com devido respeito, porque ser e estar merecem distinção. Com ela, leio no original Camões, Vieira, Pessoa. Com ela sou irmão de Machado, Guimarães e Lispector, e os chamo Luiz, Antônio, Fernando, Joaquim, João, Clarice. Viva a nossa frátria. Nossa, que lindo, Fabiano. Muito Muito bonito, obrigado. emocionante. Obrigado a todo mundo pela paciência, me ouvir. A gente, né, vocês fiquem à vontade para a gente voltar em qualquer um dos assuntos e a gente falar mais. Linda essa crônica, Fabiano, muito obrigada. Faltou você dizer que você é o autor, correto? A crônica é sua. É verdade, faltou Sim, isso. muito bom, a gente deduziu. Essa, obrigado. Essa crônica eu participei de um concurso literário e ela foi finalista no Prêmio de Paraty. Ela deve estar esse ano na feira, assim, eles vão espalhar alguns textos, os textos finalistas ficam espalhados pela cidade, né, naquele evento. É muito bonita e ela levanta mais algumas questões. Você decidiu muita informação e levantou reflexões, como você disse que ia fazer no começo, e nessa crônica você levanta também a questão das variantes da língua portuguesa no Brasil, né? A gente tem a língua culta, mas a gente tem também outros falares, que não são a língua culta, que é aquela língua de privilégio, né, que te dá acesso a certos lugares privilegiados, né, mas que não é única. A gente tem outras formas de falar igualmente ricas, bonitas. E eu sempre me lembro, se me permite essa digressão, a obra Latim em Pó, do Caetano Galindo, você deve ter lido, né? Eu recomendo para todos, é, onde ele fala desse complexo do brasileiro, de dizer que o brasileiro não sabe falar, todo mundo fala errado. E apenas, eu acho que é uma visão distorcida do lugar, das diversas variantes da língua. Não é? A língua culta tem o seu lugar
E a língua informal tem seu lugar também, os falares regionais. Você falou de uma palavra aí que é de Divinópolis, né, que eu nunca ouvi falar, eu não entenderia se você falasse. E, enfim, todas têm uma beleza. Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão de as pessoas acharem que o brasileiro não sabe falar o bom português? Isso remete também ao que você falou sobre a separação do português do Brasil, de Portugal, que eu também acho que eu discordo, né? Continua sendo língua portuguesa, com todas as suas diferenças. Bom, deixa eu te ouvir um pouquinho sobre isso. Aham. É muito comum. Nas aulas de língua portuguesa, é assim, nem importa a idade dos alunos, desde ensino médio, às vezes fundamental e até em universidades. Eu escutei isso de alunos. É assim, a pessoa já está, né, se comunicando em português para falar, eu não sei português. Se você está falando essa frase, é porque, né, se fosse para não saber português, teria que primeiro não sairia nenhuma dessas palavras corretamente para não serem entendidas, e depois seria uma coisa como português, sei, não, ou, né, não, isso é não encaixar bem as coisas na língua. Agora, isso eu acho que passa muito por aquela ideia muito antiga de que sabe bem o português quem conhece as regras da gramática. E ainda bem que isso já caiu por terra, não para alguns, acho que tem alguns desavisados no caminho, mas isso já está superado. É, não é para saber regra, né? Quem sabe regra não sabe melhor o idioma. E os donos da língua são os seus falantes, né? E a língua é justamente viva por causa deles. São eles quem definem. Então, constantemente, os lexicógrafos precisam rever essas regras, né, que precisam existir, mas elas estão sendo desafiadas a todo momento. Então, elas precisam passar por uma revisão constante, já que são os falantes que fazem isso. Uma coisa que eu não comentei, que eu ia comentar nesse finalzinho, antes das leituras, é que teve uma polêmica recente também, mais recente até do que essa matéria de final do mês passado, que que envolveu as redes sociais, né, brasileiras e portuguesas, quando acho que não sei se era um dono de uma rede, de um perfil, talvez em alguma rede social, que em Portugal usavam um nome e no Brasil usavam o mesmo nome. E aí era para a disputa virou assim, quem é que imitou quem veio primeiro, quem que teve a ideia primeiro. E aí começaram a produzir muitos memes, né, pela internet para fazer piada um com o outro, o português com o brasileiro e vice-versa. E essas para dizer, no fundo, assim, esse é o nosso idioma, esse é o meu idioma, você não se comunica no meu. E acaba, claro que acaba caindo no discurso de ódio, que é tão comum no mundo virtual, mas também tem um pouco disso, desse ranço de sala de aula muito antiga, em que sabe bem o português quem reconhece regras e sabe empregar todas elas ao falar, como se falar bem, falar correto fosse usar o idioma padrão, né, o standard do seu idioma. Inclusive, para esse tema da discussão sobre se o Brasil vai se tornar uma língua, o português brasileiro vai se tornar uma língua independente ou não, teve alguns linguistas que eu li sobre o assunto falando assim, usando como argumento exatamente isso. Isso ocorre porque quando Portugal mandava gente para habitar o país, né, que estava essa região descoberta aqui, mandava gente que estava condenada à prisão, era gente que estava passando fome na rua, então um pouco para esvaziar a cidade dessas pessoas que politicamente, socialmente era um problema na sociedade, então vieram para cá. E aí o português deles não pode ser o bom português, sabe? Usavam esse argumento. Então é o que a gente chama de preconceito linguístico, né? Você está considerando que somente quem domina a versão padrão é quem é o dono daquele idioma ou sabe mais do que o outro. Ainda bem que isso já caiu por terra já há mais tempo. Olha, Fabiano, eu acho que isso caiu por terra entre as pessoas que são profissionais do idioma, mas a pessoa comum, ela continua muito presa a essa ideia É,
sabe, de que eu falar o certo. Eu, com frequência, eu acho que todos nós aqui recebemos consultas de amigos, parentes, que falam assim, tá certo falar tal coisa ou escrever assim? Aí eu tenho que sempre responder assim, em que contexto? Né? Tá É, certo? Quer ver um exemplo específico? Me perguntaram assim, tá certo escrever? Quando eu escrevo, é, oi, Rafaela, tudo bem? Eu tenho que colocar vírgula? Eu falei, olha, a regra gramatical é que sim, Rafaela seria entre vírgulas aí. Mas, se você está escrevendo uma mensagem de WhatsApp, não tem problema você não botar vírgula. Não é pode grave. passar sem muito bem, Passa né? sem, ninguém deixa de entender, não é multado, não acontece nada, né? Então, É, depende de onde você vai usar aquilo. Mas, claro que, num outro contexto, você tem que colocar vírgula, enfim. Né? Então, a resposta é. é sempre contextual. Isso, e é isso. Acho que já caiu por terra, mas realmente tem muita gente precisando ser avisada disso, né? É, E que pena que às vezes é até em sala de aula, né? O professor que está precisando ser avisado disso, porque ainda tem, né? é. Permanece esse passadismo. Eu vou dar um outro exemplo de um professor que me avisou, um professor assim de biologia, né, de outra área, que disse que recebeu um aluno que ele era muito bom, parecia muito bom nas ideias, no interesse, mas ele falava tudo errado nas falas dele, tá? Desse colega meu, professor. Ele falava um péssimo português e eu fiquei com preconceito no começo, mas eu fui desfazendo o meu preconceito porque ele era brilhante. E aí, com o tempo, ele precisou, esse aluno, quer dizer, o professor precisou se despir do preconceito para valorizar a pessoa no que ela era, e o aluno também precisou desenvolver o português acadêmico para ficar na academia, Para para se fazer fazer mestrado. convencer, né? Também. Não, e É para verdade. publicar, É, tem que para ser escrever a aceito. língua culta, de fato, É. para ser aceito. Então, muito interessante, né, essa questão. Bom, teve vários comentários aqui sobre isso. Rodrigo Guedes, Fuscaldi, lembrando dos nossos tempos de faculdade, você acha que o tradutor é traidor? Acho que essa é uma pessoa aí, velha É essa conhecida nossa. sua. Eu acho que nós todos temos que agradecer a ele. Foi ele que intermediou essa conversa toda aqui, né? A Larissa é uma amiga em comum, Ah, tá. e o Rodrigo Exatamente. é um querido amigo, amigão mesmo, de verdade. Não é só conhecido, colega, não. Amigo de Eu já ia, faculdade, eu já ia pedir vênia aqui, Fabiano, para poder reconhecer a presença dele e dizer que eu estou muito feliz por ele estar aqui hoje, porque a claro. gente você só está aqui por conta dele. É Obrigadão. verdade. Obrigado, Rodrigo. Um Que bom, prazer. obrigada também. Bom, É, continuando nesse. Você vai comentar? Então, a gente tem Ah, sim. essa discussão aconteceu mesmo, e é um texto, existem textos, né, e colóquios e mais pesquisas sobre esse assunto do tradutor com a figura de traidor. Eu acho que concordar ou não com essa máxima, o argumento, o argumento não, mas acho que sim, o embasamento para a discussão é o mesmo. Quem concorda usa um argumento, quem discorda usa o mesmo argumento. Porque no final das contas, a tradução sempre vai dar uma versão diferente do texto original. E isso, ao mesmo tempo que é um prejuízo, porque você está adulterando a ideia original, né, a ideia do autor, ao mesmo tempo enriquece, é um ganho também, porque é aquela mesma ideia traduzida em outra linguagem. Então, esses dois lados existem. É impossível querer que seja um texto tal e qual, né? Quando ele passa por uma tradução para um novo idioma. E é aí que está a sua riqueza mesmo, porque se é inevitável, eu preciso passar para o outro idioma para que, né, falantes exclusivamente daquele entendam. Então, é uma forma, primeiro, de veicular o texto. Então, eu não vou, se eu não domino aquele idioma daquele texto, eu não vou ficar prejudicado, eu posso ter acesso a esse texto, o que é ótimo. Só que eu não vou ter acesso integralmente àquele texto porque é por outra via. Ao mesmo tempo, essa outra via traz uma riqueza que é a desse idioma, né, traduzido, também que o original não vai ter. É impossível que ele tenha. Essas nuances podem. Então, assim, quem olha por um ponto de vista vai achar que é só prejuízo, ou pesa mais para o prejuízo. Opa, Yeah, they can get that. teve agora sim. É.
Obrigado. Então, quem acha que é vantajoso vai usar o mesmo argumento, né, para dizer, não, tenho esse outro lado. Acho que assim, isso tudo a gente parece uma coisa menor às vezes, pode parecer para alguém, mas se a gente fala, por exemplo, de texto literário, né, porque é uma produção, enfim, subjetiva, então, de poesia, por exemplo, ou um texto poético, mesmo em prosa, vai tocar em alguns aspectos que no idioma não vai ter uma tradução, no outro idioma não vai ter necessariamente uma tradução direta. Então, vai passar pela cabeça do tradutor ser um criador mesmo nessa hora. Ele vai ser meio poeta nessa hora, sabe? É, e quando a gente pensa, por exemplo, em tradução de texto que é sagrado para alguma cultura, né? Então isso pode pesar ainda mais. Mas é isso, de todo jeito, dá para enxergar dos dois lados sempre. É isso aí, concordo. O tradutor pode ser um traidor e pode ser um criador, né? Tem duas maneiras de ver. Mas, enfim, essa questão é hiper filosófica e daria para ficar horas nisso, né? Mas a gente tem mais perguntas aqui, então eu vou Vamos voltar lá. para uma pergunta da Ângela Silveira, que diz assim: sempre tem uma pulga atrás da orelha. De onde vêm algumas palavras do gauchês? Digo, as que não vieram do castelhano, por exemplo, Cusco, Guaipeca e muitas outras. Você, como mineirês, não sei se você sabe. Vamos lá, qual é a sua opinião? Eu não tenho muita informação mesmo, não. Tem hora que até pormenores do mineirês eu não vou, não vou saber de onde vem. Por exemplo, a Conceição Evaristo teve que me dar uma aula, né? Mas assim, essa, de todo jeito, não sei se é o caso gaúcho mesmo, não faço nem ideia, mas de todo jeito a gente não pode ignorar as línguas nativas, né? Tem muito do Quechua, por exemplo, na região ali de Peru, do Chile, e outros países daquela região. Eu tenho notícia do Quechua, assim, de ter viajado e ter experimentado isso lá, mas é, em várias outras, né? Tantas outras, acho que esse ano, no final do ano passado, não sei, descobriram uma nova escavação lá no Peru, descobriram outra civilização pré-inca que fez parte também. Então, enfim, eles vão descobrindo coisas novas sobre esse passado aí como é um passado que foi atropelado, né? Essas culturas indígenas são atropeladas até hoje e estão em vias de extinção. Imagina com séculos de, de apagamento, né? De silenciamento. Então, essas influências talvez não, muitas delas nem sou só eu que não tenho resposta. Talvez os linguistas ainda precisem encontrar mais as evidências também. Essa questão da origem das palavras é sempre muito interessante, né? As pessoas sempre se perguntam de onde vem essa palavra. E, A aliás, gente aprende muito, né, com etimologia, por isso que todo mundo é curioso com etimologia, né? Saber de onde vem exato. te explica um pouco sobre o que que você pensa sobre o assunto. Exato. Aliás, agora eu estou lendo o livro mais novo do Caetano Galindo, que é Na Ponta da Língua, que é sobre etimologia, a origem das palavras. É bem interessante para quem gosta. O Galindo está organizando junto com uma cineasta, eu agora não tenho o nome dela para falar, eu esqueci, eu li a matéria semana passada, organizando uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. E é maravilhoso. O que eu li a respeito, eu ainda não pude visitar, mas é maravilhoso. E o outro livro dele que você citou, o Latim em Pó, ele deixa muito claro naquele livro o quanto ele tira um pouco aquela romantização também, né? De olha, que lindo o enriquecimento das línguas africanas no Brasil, para dizer de uma história de silenciamento. Ele faz questão de ressaltar isso, e isso é muito importante e é um traço necessário, né? Eu, por exemplo, eu fui despertar para isso lendo Um Defeito de Cor. Já tinha lido uma ou outra coisa assim, mas não com tantos detalhes como naquele livro. E aí tô louco para ver essa exposição, por causa disso também. Eu também. Alguém citou aqui um documentário. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. O documento foi o Marcel. O documentário Línguas da Nossa Língua apresenta uma teoria interessante. O português é uma língua de passagem. Começou como galego, na atual Galícia, alguns chamam de português arcaico, chegou a Portugal e hoje está no Brasil.
Portugal, cuja população está encolhendo, terá de decidir se se fecha na sua fortaleza linguística ou se aceita que agora a bola está no campo do Brasil. Qual é a sua opinião? Pois é, teve inclusive eu li um pouco sobre essa mesma discussão estava presente numa matéria que falava lá atrás sobre o último acordo ortográfico. Incomodou muito, né, alguns portugueses, e porque como a gente vê na distribuição no mapa, é, o português sei lá, agora sexta língua, tem hora que é quarta, quinta, sexta língua mais falada no mundo, é, é muito por causa da população brasileira, né? E com essa influência toda das mídias, né, virtuais, até com a influência de música, da telenovela, que o Brasil exporta muito, enfim, YouTubers por aí, né? Esses canais todos, isso acaba sendo uma influência muito grande. O brasileiro usa muito, né, esse tipo de acesso, e isso chega em Portugal não tem mais aquela ideia de, como a gente já comentou, né, quem é que é dono do idioma. Não é porque os portugueses chegaram e invadiram aqui e agora a gente fala português por causa deles, é que a qualquer mudança a gente tem que pedir a vênia para eles. Não funciona desse jeito. Mas também eu estava na mesma matéria, eu li um professor da Universidade de Coimbra que dizia, eu acho que eu tenho até o nome dele, depois eu posso, em alguma anotação por aqui. Ele fala que não parece ser para ele uma parcela grande de Portugal com essa opinião de ameaça. E que muitas vezes tem a ver com isso que foi comentado aí na pergunta, que é de ter que se afirmar. Parece que Portugal passando por uma crise econômica e também com enxugamento, né, da população, envelhecimento da população. Então, o número de falantes, de habitantes diminui, e aí seria uma ameaça a expressão brasileira nesse sentido. Esse linguista acha que não, que é só aqueles que se sentem ameaçados, passam por um certo complexo de inferioridade quanto a isso. Mas todos os países falantes têm o seu peso para opinar, né, nesses tipos de acordo que acontecem, por mais que existam muitas críticas. Então, eu acho que eu acho que essa discussão é eterna, não tem jeito. Os países europeus tendem a ser muito defensores, né, do seu idioma. Isso é um traço importante para qualquer país, e parece que para eles né, a tradição e estar na vitrine do mundo para muitos aspectos, isso pesa muito. Então, esses acordos são sempre polêmicos. Isso aí. Ok. Eu queria agora recuperar o primeiro comentário que foi feito, que a gente acabou deixando para trás, que foi da Érica Lessa, falando de uma curiosidade recente, que o Museu Paraense Emílio Gueldi disponibilizou dicionários multimídia de 7. Está tampada aqui o meu. São quantas línguas indígenas? Não dizia 7? De 7 línguas indígenas, eu acho. Exato. Tá, ok, obrigada. Sobre as línguas indígenas, é muito interessante que os dados que você deu, que eu queria só relembrar, que quando os portugueses chegaram, né, estima-se que havia 1.000 línguas aproximadamente indígenas. Vocês imaginam isso? 1.000 línguas locais, né, autóctones. E hoje em dia são, em média, 200, sendo que algumas têm pouquíssimos falantes, né? Então tem línguas sendo perdidas aí, e cada língua que se perde é um patrimônio, né, que se perde. Você falou na língua como ferramenta para organizar o mundo, muito interessante, mas cada língua é um patrimônio, né? Então o que que se perde quando se perde uma língua? E o quanto é comum a gente, né, nós brasileiros, reclamarmos de quanto os brasileiros não tendem a gostar da sua história, valorizar a sua história, passa também por esse complexo de inferioridade. Então, é lamentável mesmo, porque tem hora que me parece que para muita gente a língua indígena é simplesmente a língua do outro, mas ela está presente no que a gente fala, no que a gente pensa, né, no que a gente nomeia das coisas também, faz parte da gente.
é parte da nossa história que está se perdendo e que bom que pelo menos existem muitas pesquisas avançando nesse caminho para tentar pelo menos guardar alguma coisa. É um trabalho longo, difícil é muito terreno para explorar, né? É um alcance inimaginável para chegar em tudo que ainda resta, para dar conta de catalogar tudo isso, registrar tudo isso. E que pena que vão se perdendo, né? É, é uma pena mesmo. E é interessante se conscientizar, né, da presença dessas línguas, dessas influências no português que a gente fala no Brasil, que é o nosso, e que é um português que a gente chama o português falado no Brasil, e, no entanto, em cada região tem tantas diferenças, né, não só de vocabulário, como você deu um exemplo, mas de modos de falar, de sotaques. E é uma delícia, né? Que bom que tem. Eu acho É uma uma delícia riqueza. ouvir as outras formas de falar, né? É uma riqueza. E é engraçado como a gente, voltando a essa, de um lado a gente tem a polêmica de o português de Portugal não, não nos representa, e aí nós somos os melhores, o discurso de ódio passa um pouco por isso, né? Nós somos melhores, então eles é que têm que aprender com a gente, mas internamente a gente ignora esses idiomas também. O discurso geral é de ignorar as diversas culturas indígenas, enfim, silenciar culturas africanas. Então a gente também não está, de um lado a gente ataca para defender o nosso e falar que o nosso é melhor, mas por outro, internamente, a gente está ignorando uma parcela rica, grande, importante da nossa própria história. Olha, tem vários outros comentários aqui. Deixa eu pensar um aqui do Amauri, falando que o Quechua é uma língua que até pouco tempo era obrigatória nas escolas do Equador, junto com o espanhol e o Olha, castelhano. não sabia, Mauri. Interessantíssimo. Até pouco tempo, que pena que saiu então, né? Porque é Pois interessantíssimo é, isso. porque será que mudou isso, né? Podia ser uma vanguarda para os É, outros países, né? Ah, não, peço desculpas. Assim, eu tenho certeza de que até pouco tempo, não sei se foi eliminado, mas eu me lembro que até a década de 90, em 2000 inclusive, isso era obrigatório, né? Só que não sei se mudou, mas eu sei ah, que era tá. obrigatório. E as crianças, era muito bonito ver as crianças conversando literalmente em quechua, ou simplesmente misturavam, colocavam muitas palavras do quechua dentro da língua espanhola. Era sensacional, era aquilo. Fica É, então a como gente, dever de casa para a gente pesquisar isso, né? Isso. a gente tem até o Iengatu, que ainda é preservado em alguma região, né? Eu não lembro, não sei dizer agora qual, mas era a língua mais falada na época no século XIX, né? Até o XIX, e que depois foi proibido, que é justamente isso, é a primeira providência uma cultura dominante sobre a outra é eliminar aquela língua e impor o seu idioma sobre os outros. Porque quando eu imponho o meu idioma, eu estou impondo a minha maneira de pensar, de expressar a minha visão de mundo, né? E É. tomara que ainda permaneça esse Quechua por lá. Deve ser muito interessante isso. Olha, já são 8 horas, mas eu vou pedir mais alguns minutinhos de vocês. Tem aqui uma pergunta da Beatriz Veloso, pedindo para você falar um pouco mais sobre estrangeirismos, que a gente não falou muito, né? Esse assunto também desperta debates acalorados, né? Os anglicismos do jargão corporativo, rolloutar, pipeline, performar, dizer É, rooftop em vez de laje, bowl em vez de cumbuca. Isso enriquece, empobrece ou apenas muda? olha, eu vou dar a minha opinião, assim, é opinião mesmo, não tem nada balizado aqui nessa hora, mas eu acho que sempre enriquece, sempre enriquece. E aí o uso é como a gente estava comentando, é dos falantes. Os falantes mesmo, e não é uma decisão, né? Não é um grupo de falantes, por maior que seja, não dá para sentar essa gente e falar, esse aqui vai ser legal usar, esse aqui não vai. É uma coisa intuitiva, e à medida que aquilo se mostra necessário como expressão, aquilo vai entrar no idioma naturalmente. Não é uma. Eu lembro de quando eu estava ainda no colégio, eu lia muito, os professores levavam para a sala de aula alguns textos para discussão, né? E eu lembro que muitas vezes, porque eu transitei por escolas diferentes, né, no ensino fundamental,
E eu lembro que muitas vezes chegava um texto que era isso, era os puristas da língua versus os mais liberais, né? Então, sempre tinha um purista dizendo da ameaça que era. É uma ameaça ao idioma, eles usavam essa palavra. Quando o estrangeirismo é simplesmente aceito, quando a gente já tem uma palavra na nossa língua, e então nós temos que fortalecer nossa língua, porque assim nós estamos fortalecendo a nossa pátria também. Tem um discurso ufanista misturado com isso. É, eu acho que é natural. Se aquilo serve para alguma situação, qualquer que seja, pode ser numa gíria, pode ser no contexto mais familiar ou entre amigos, ou se serve mesmo a um falar mais amplo, se serve, vai ser incorporado, naturalmente. E se é modinha, é o tempo é que vai dizer, não é ninguém que vai bater o martelo, sabe? As coisas vão naturalmente, eu acho, nesse campo. E é. Claro que tem sempre aquelas. Eu vejo muitas pessoas com afetação, né, de querer usar somente, ou a cada frase, de cada 10 palavras, 5 são estrangeiras. Eu acho que tem hora, mas eu acho que mesmo a afetação, ela não passa despercebida, não. Né? Acho que as pessoas com menos formação, com menos, mesmo as que têm menos, imaginando aqui, né, menos nível de, ou conversas de reflexão sobre o próprio idioma, essa questão filosófica, mesmo a que não pensa nada disso, ela reconhece quando é afetação e quando não é, quando está chato, quando está impertinente. E essas palavras, eu acho que naturalmente elas, é o tempo que decide mesmo, se aquilo está incorporado aos falantes ou se não está. E uma vez incorporado, entra no idioma e as pessoas nem percebem, né? Por exemplo, acho que no futebol tem muito disso, o vocabulário do futebol ninguém estranha mais porque é tão popular, né? Mas usava-se um outro tipo de palavra, o próprio nome futebol, né, é um estrangeirismo e é uma palavra tão nossa, todo brasileiro acha que é tão nossa essa palavra. E é um estrangeirismo do inglês, então não tem muito o que sofrer com isso, eu acho. Eu lembro de ler muito texto sobre isso, das pessoas, né, de discussões de linguistas sobre esse assunto, e sempre como uma ameaça, assim, olha, o idioma brasileiro vai acabar, com essa influência toda do cinema hollywoodiano, né, com músicas importadas e forçadas aqui na nossa cultura, e, e não acabou, não vai acabar, não é assim que acaba o idioma, né? Envolve, acho que questões políticas acabam com o idioma, né? Não é Exatamente. Acaba quando acabam os falantes, como acabaram isso, várias línguas indígenas, né? O é idioma não isso. acaba, ele muda, muda com certeza. Mudar vai É. mudar. E ele é vivo, né? Se ele é vivo, ele vai mudar. Se ele não mudar, é porque ele está morto mesmo. Não tem jeito. É a velha discussão se o latim é uma língua morta ou não é. O latim falado lá no Império Romano está morto, porque ninguém tem isso como língua nativa mais. Então ele está estanque, ele está congelado. Você pode estudar e falar latim, desempenhar aquele latim antigo, mas porque você adquiriu isso depois, não porque ele está vivo em alguma cultura. Agora, o latim também, se a gente pensar nas línguas românicas evoluídas do latim, elas, né, é o latim vivo em diferentes formas também. É uma evolução. Essa, essas mudanças fazem parte, desde que o idioma esteja sendo falado. E sobre o uso de estrangeirismos no mundo corporativo, por exemplo, eu também queria lembrar o conceito de jargão, porque às vezes é um jargão daquela comunidade profissional. E, né, o que que é o jargão? É aquela linguagem que uma determinada categoria ou grupo utiliza para demonstrar que faz parte daquele grupo. Então, às vezes, a pessoa precisa usar aqueles termos porque todo mundo naquela comunidade usa. Então, Exato. E até assim, se eu preciso disso, não ter, por exemplo, me veio, enquanto você falava, me veio a palavra briefing, né? Eu preciso mandar um briefing. E aí, no meu texto, vai ter briefing, porque é assim que vai estar na maneira de comunicar daquele nicho. Então, no meu dia a dia, com pessoas desse mesmo contexto, é claro que eu vou usar essa palavra, mesmo não sendo do português, porque é mais dinâmico, me facilita. Não é porque eu estou defendendo o idioma ou prejudicando o outro, é simplesmente porque é mais prático, né? Língua é para comunicar, em primeiro lugar. Então, se está servindo para comunicar, tá tudo certo. isso aí. Gente, pulei algum comentário? Tem outros comentários. Acho que vocês estão lendo aí, mas acho que perguntas não tem mais. Já são 8h10. Será que a gente vai encerrando, Larissa?
Sim, eu acho que a gente já pode. Tem um último comentário do Jaime, que ele fez aí uma recomendação muito legal. Posso ler, Rafa? Claro, por favor. Então, diz o Jaime, ótimo papo, obrigado aos responsáveis. Retomando rapidamente um dos slides do Fabiano, a letra da canção Sinhá, né, tão cheia de camadas e de chaves de entrada. Foi lindamente analisada pela professora Adélia Bezerra de Menezes, num volume recém-lançado pela Ateliê Editorial. Chico Buarque ou a Poesia Resistente. Almas delicadas curtirão. Olha, Beijo que ótimo. recomendado, como diz uma amiga. Muito Tá aí o obrigado pela comentário dele. conversa. Maravilha. É isso aí. Queridos, nossa, não tenho nem palavras para dizer, né? A noite foi só o começo de muitas reflexões. A gente agradece aqui com o coração cheio e muito inspirados por suas palavras, Fabiano, que não por acaso, né? Um colega de Guimarães Rosa, que falava a língua do sertão, do Carlos Drummond, que encontrava poesia nas pedras do caminho, Adélia Prado, que via Deus nas coisas simples, e Fernando Sabino, né, que fazia da vida uma arte. Então, muito, muito obrigado pela sua generosidade, por estar aqui conosco, assim, por todas as informações fantásticas que você trouxe e por aceitar nosso convite. E, Rafaela, muito, muito obrigada também por estar conosco, por aceitar o convite, pela moderação fantástica, e a todos, né, que tiraram esse tempinho para celebrar com a gente essa data que é muito especial para todas nós. Agora, eu tenho um pedido, já me mandaram até o WhatsApp aqui, para eu não esquecer da gente tirar uma foto, porque realmente merece, né? Então, eu acho que a gente podia agora dar só uns 2 segundinhos para as pessoas fazerem aí os seus snapshots de tela, para que a gente possa deixar isso como um momento muito memorável mesmo, né? Que vai ser lembrado certamente muitas outras vezes. E também é importantíssimo, Fabiano, a gente queria pedir a sua autorização para compartilhar a apresentação. Você gentilmente compartilhou o arquivo com a gente aqui no comecinho. Você nos autoriza a compartilhar com os participantes? Perfeitamente. Fique à vontade. Eu aproveito A até gente para te agradecer as palavras, agradecer a simpatia, a generosidade de você, da equipe toda, a Rafaela intermediando, foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada, Fabiana. E olha, eu fiquei aqui muitíssimo curiosa para saber se o seu livrinho infantil é, tem o nome um pouco inspirado pela peculiaridade da palavra saudade, ou o que está por trás disso? Conta para a gente, se você quiser, Nossa, claro. quanto tempo nós temos? Vou tentar ser Esse é o breve, eu problema, prometo. né? Eu prometo, vou tentar ser breve. É, na verdade, foi o livro que me fez ingressar na poesia. Eu, assim, não é na poesia, eu já estava ingresso na poesia antes, mas foi o livro que me fez me aceitar enquanto escritor. Eu não era de academia nenhuma na época, eu escrevia meus textos e guardava em gaveta e mostrava para parentes próximos. E aí esse livro surgiu porque, vou contar brevemente, assim, Por favor, a gente quer ouvir. é, eu fiquei casado durante um tempo e aí a gente tinha muita vontade de virar pai e mãe, e a gente não conseguia, e sempre, né, tentando durante alguns anos. Não foram muitos, mas para a gente parecia muitos. E aí buscamos ajuda profissional, não estava tudo certo, biologicamente estava tudo bem, mas não acontecia para a gente. E era um sonho mesmo nosso. Eu acho que, enfim, hoje eu posso dizer que eu me realizo muito como pai. Eu amo essa vocação. Mas aí a gente veio uma gravidez e a minha esposa estava esperando uma menina. E só que a minha esposa teve muitas complicações, muitíssimas, durante a gestação. Então ela teve que fazer uma cirurgia abdominal no quinto mês de gestação, mantendo a gestação. Então foi uma loucura. E aí, depois de um mês, teve que forçar o parto. E aí a nossa filha nasceu muito prematura e ficou
viveu 100 dias, cento e poucos dias no CTI e só. Eu consegui carregar minha filha uma vez, por uma ocasião na vida dela. Então, foi uma experiência muito chocante, muito traumatizante. E a minha maneira de ressignificar isso, uma das maneiras que eu consegui foi escrevendo esse livro, que quando eu cheguei para minha esposa um belo dia, eu falei, olha, eu escrevi uma historinha que eu achei que era um poema, virou uma narrativa, um livrinho infantil. E aí eu estou pensando em fazer uma, sei lá, uma encadernação caseira, sabe? E espalhar para a família algumas cópias. Ela falou, não, senhor, você não vai fazer isso. Você vai procurar uma editora, nós vamos publicar esse livro e tal. Então foi isso, esse livro surgiu assim. Nossa, tocante a história, Fabiano. Muito Aí eu obrigada. preciso dizer que 3 anos depois nasceu meu filho, está aqui conosco, vai fazer 8 anos no final desse mês, o Rafael. Ele veio para acompanhar essa jornada. Que legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Um abraço para o Rafael e a gente espera que ele tenha herdado aí a admiração e o seu carinho pela nossa língua portuguesa. Ah, sem dúvida. Queridos, eu acho que eu poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas e com essa conversa maravilhosa, mas eu sei que o dia pode ter sido longo para todo mundo, inclusive para você mesmo, Fabiano. Então, eu quero realmente te agradecer de coração, a Rafaela e a todas as colegas do Birro, que, né, se esforçaram tanto para que esse encontro acontecesse. Um abraço a todos, uma abençoada semana. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Eu agradeço também, tá, gente? Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Muito Obrigada, obrigada, adorei. Um Adorei o abraço, papo. Scout. Boa noite, obrigada. Abraço. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Ali. Obrigada, Rafa e Fabiano. Obrigado. E todo